todo o planeta Terra, é no Brasil, país da América do Sul, cortado pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio, onde foram criados a bossa nova, o samba, o Ronaldo e o jeitinho brasileiro. Onde a floresta amazônica tenta sobreviver e a Mata Atlântica foi detonada ao longo dos anos. Onde encontramos uma grande biodiversidade e a maior família de psitacídeos. Família é um grupo de diferentes espécies que compartilham características em comum. No caso dos psitacídeos, são aves com plumagens colorida e exuberante, cabeça larga e robusta, bico forte e curvo, que ele usa para quebrar e descascar sementes com auxílio dos pés. São exemplos de psitacídeos os papagaios, jandaias, maracanãs e os tuins, que são os menores com 12 centímetros, e as araras, que são maiores com até 1 metro de comprimento. O Brasil é o país mais rico em psitacídeos do mundo, motivo pelo qual foi conhecido no período de seu descobrimento como a terra dos papagaios. Porém, outras famílias e o jeitinho brasileiro foram acabando com as nossas riquezas naturais. Dentre as 374 espécies de psitacídeos existentes no planeta, 19 já foram extintas, mais de 80 estão ameaçadas de extinção e outras 15 estão criticamente perto de desaparecer se não forem tomadas medidas urgentes. É aí que entra o nosso personagem, o periquito cara suja, o periquito mais ameaçado das Américas. O projeto do periquito cara suja, ele faz parte de um conceito da Aquas de trabalhar, evitar a extinção de espécies no Nordeste do Brasil. A Aquasis evoluiu de um trabalho com espécies ameaçadas para trabalhar todo um contexto, né, social e econômico para promover a conservação dessas espécies. Então nosso objetivo principal é evitar a perda de biodiversidade, né, que traduzindo assim em termos mais populares seria evitar a extinção de espécies, para que a gente não perca esse patrimônio genético. Então, simplificando muito a coisa, eu diria que você, conservando o periquito cara suja no maciço de Baturité, você vai preservar a qualidade ambiental da serra e vai estar melhorando a qualidade de vida das pessoas que vivem ali na serra. E com esses quase 20 anos de trabalho da Aquasis hoje em dia, a gente amadureceu para compreender que esse trabalho ele não se restringe ao maciço de Baturité, né? O maciço de Baturité, além de ser essa riqueza de biodiversidade, de ser um refúgio de espécies ameaçadas, um refúgio de mata úmida no meio da Caatinga, ele também é uma área de mananciais, é uma área onde existem nascentes, onde existem muitos recursos hídricos, e por isso que a gente diz que o maciço de Baturité é uma caixa d'água para mais de 2 milhões de pessoas que vivem na região metropolitana. Então é um trabalho que a gente usa uma espécie ameaçada como um símbolo, trabalha a conservação do ambiente, procura o envolvimento das pessoas para uma melhora de qualidade de vida muito maior do que não só o periquito, só a Serra de Baturité. É um trabalho que perpassa as fronteiras da Serra de Baturité e vem beneficiar pessoas na região metropolitana de Fortaleza. Meu povo, bora chegando pra um caos nós escutar. E um bicho vou te falando, se abanque pra eu começar. Atesto e também dou fé, aqui no Baturité é a serra que ele tá. O bicho é um periquito, chamado de cara suja. É lindo, mas esquisito, pois dorme que nem coruja. No oco de um pé de pau, se esconde do homem mau, que espera que ele não fuja. A primeira vez que essa espécie foi retratada foi ainda na época do Brasil holandês, com a primeira metade do século XVII. Né? Então, o Ceará fazia parte dos domínios holandeses no Brasil e naturalistas que andaram aqui na região, entre eles o principal, que era George Marcgrave,
ele descreveu uma ave, né, que pela descrição ela corresponde a uma ave do gênero do periquito cara suja, né? O periquito da cara suja, ele veio a ser descrito com um nome que é amplamente aceito hoje, no ano de 1900. Em 1924, ele já foi proposto como uma subespécie, ou seja, ele seria um pouco menos do que uma espécie, de acordo com os pesquisadores da época, e isso fazia com que essa espécie se tornasse menos prioritária para ações de conservação que começaram a ser conduzidas na década de 70 e década de 80. Ele ficou invisível para a conservação, né? E esse processo só foi revertido a partir do momento que a espécie começou a ser reconhecida como uma forma válida, ou seja, se percebeu, pelo avanço dos estudos, que aquilo não era uma subespécie, sim uma espécie mesmo, e, portanto, era uma prioridade para a conservação somente em 2003. Em 2003, o governo brasileiro reconheceu o periquito da cara suja como uma espécie ameaçada de extinção. Não só ameaçada, mas entre as espécies mais ameaçadas de extinção brasileiras. Ele hoje pode ser reconhecido como o periquito mais ameaçado de extinção nas Américas. Extinção é o nome dado quando uma espécie desaparece para sempre, deixa de existir, vira história. Desde que a espécie humana começou a se espalhar e transformar o planeta Terra, ocupando grandes espaços com suas plantações e cidades, as outras espécies de bichos começaram a perder os seus ambientes. Hoje, a taxa de extinção de espécies é mais de 1000 vezes maior do que a taxa natural esperada. E a última vez que tivemos uma taxa tão grande de extinção de espécies foi há 65 milhões de anos atrás, quando todos os grandes dinossauros se tornaram extintos devido ao impacto de um gigantesco meteoro sobre a Terra. Portanto, o impacto da nossa civilização sobre o planeta poderá no futuro ser comparado a uma grande catástrofe global, se não pararmos de poluir, destruir, desmatar, queimar, matar, engaiolar, extinguir. Atualmente, estão ameaçadas de extinção quase 1/4 de todas as espécies conhecidas de mamíferos. Mamíferos são animais que mamam quando pequenos, respiram fora d'água e têm hábitos estranhos, dentre eles promover a extinção de outras espécies. Além dos mamíferos, estão ameaçados de extinção 34% dos peixes, 25% dos anfíbios, 20% dos répteis e 11% de todas as espécies de aves conhecidas. Aí você pode perguntar, e o Kiko? E o que eu tenho a ver com isso? O processo de extinção afeta diretamente o equilíbrio do nosso planeta e a qualidade de vida da espécie humana. A nossa qualidade de vida depende de água boa para beber, solos férteis para plantar, ar puro para respirar, natureza para contemplar. E tudo isso depende da diversidade da vida no planeta Terra. Isso é, a variedade de espécies e suas funções ecológicas desempenhadas nos ecossistemas. Ecossistema é o conjunto formado por todos os elementos vivos e não vivos que atuam de forma simultânea e em harmonia sobre determinada região. A harmonia é tudo aquilo que desaparece quando o homem provoca a extinção da biodiversidade, trazendo doenças, epidemias, enchentes, fome, violência, escassez, tristeza. Dentre essas espécies passíveis de extinção está o homem, animal racional, bípede e cheio de jeitinhos, dentre eles o brasileiro. Brasileiro é o homem que nasce no Brasil, país da América do Sul, floresta amazônica, Mata Atlântica, samba, Ronaldo e o único local no mundo que ainda vive o periquito cara suja, o mais ameaçado de extinção das Américas.